Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de outubro de 2019. Vamos dar continuidade à nossa oitava aula sobre o direito das coisas, direitos reais. Então, nós temos aqui em mãos o nosso Código Civil, direitos reais. É o penúltimo livro, né? O quarto livro. O segundo livro, né? Da parte geral. Terceiro livro da parte especial. Terceiro livro da parte especial. Começamos com a posse, né? Por isso que temos direito das coisas, porque não trata apenas dos direitos reais. Falamos da posse a partir de 1196, depois os direitos reais, quais seriam eles, elencados no artigo 1225. O primeiro, propriedade. E aí, institutos atinentes à propriedade, vizinhança, condomínio e multipropriedade. Propriedade resolúvel, propriedade fiduciária. Por fim, vamos para os direitos reais em espécie. Superfície, usufruto, servidão, uso, habitação, direito promitente comprador, uso de garantia, período de hipoteca anticrédito e fechamos com a laje. Então, essa é a estrutura aí do nosso direito das coisas. Vamos aqui para a questão 94. Quando a coisa for indivisível, e 94, Banca Vunesp, provimento, em São Paulo, nossa banca. O nosso curso aqui é voltado para a primeira fase de Alagoas. Quando a coisa for indivisível e os consórcios não quiserem escala a um só, indenizando os outros, ela será vendida e repartida ao apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho. E entre os condôminos, o de quinhão maior, mesmo que o outro tenha realizado benfeitorias mais valiosas. Onde estamos aqui? Estamos aqui no condomínio. Ô Mário, a partir do capítulo 6º, 1314. Nós temos aqui o condomínio geral, após o direito de vizinhança, capítulo 6º, do condomínio geral. Nós temos a seção 1, o condomínio voluntário. Vamos lá. 1314. Cada condomínio pode usar da coisa. Vai seguindo aí, por gentileza. Pode usar da coisa, conforme a sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão. Então, ela pode usar a coisa, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte, ideal, ou gravá-la. Né? Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem da posse ou uso ou gozo dela a estranhos. Tem um consenso dos outros. Né? O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar o ônus daquelas a que estiver sujeita, e pode, enfim, os condôminos eximir-se do pagamento das despesas e dívidas que não sejam na parte dela. Vamos aqui achar o artigo. 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, não é isso? Exato, é a letra A. Será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho. Até aí está tudo certo. E entre os condôminos, aquele que tiver benfeitorias mais valiosas, e não as havendo o de quião maior. Errado aí. E aí ele inverteu aqui. Ele colocou entre os condôminos o de quião maior mesmo? Não. Mesmo. Primeiro, você avalia aquele que tem as benfeitorias mais valiosas, e não as havendo o de quião maior. Quando a coisa for indivisível e os consórcios não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, ela será vendida. E preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho. E entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não as havendo o de quinhão maior. Bom, então a letra A não procede, falsa. Se nenhum dos condôminos tem benfeitoria na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se primeiro uma licitação entre estranhos. E antes da adjudicada a coisa àquele que ofereceu o maior lance, licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lance, e sempre preferindo o condômino ao estranho. Então, tem-se duas licitações. Não é uma questão simples, né? Porque na prova, a questão de condomínio sempre as questões de condomínio sempre são colocadas em segundo plano, assim, né? No estudo.
Então, não é admitida a renúncia da parte ideal pelo condômino, ainda que para se eximir do pagamento das despesas e dívidas. Isso é falso. 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas renunciando à parte ideal. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, né, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou na proporção dos pagamentos que fizeram, diz o parágrafo 1º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Ok. De litígio, será lícito ao condômino exigir a qualquer tempo a divisão da coisa comum, desde que não haja acordo estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de 10 anos, vedada a prorrogação ulterior e ressalvada a possibilidade da divisão judicial antes do prazo acordado, a requerimento de qualquer interessado e se graves as razões apresentadas. Vamos lá da divisão do condomínio. 1320, a questão é, por ser fonte de litígio, né? A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, desde, respondendo o que é um de cada um pelas partes na despesa, 1320. O que é um de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, desde que não haja acordado estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de 10 anos? Não, isso é falso. Isso vai de encontro ao parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos suscetível de prorrogação. Não pode exceder de 5 anos a indivisibilidade estabelecida por doador ou testador e a requerimento de qualquer interessado, se grave razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa antes do prazo. Até aí sim, o que se tem equivocado é o prazo. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule, e uma vez cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente, salvo se decorrido o prazo da usucapião tabular. Isso é verdade. Se o teor do registro não exprimir a verdade, pode o interessado reclamar que se retifique ou anule, e uma vez cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro. Esse artigo, vamos lá, do registro vamos ver se esse aqui está na aquisição da propriedade pelo registro, da usucapião, aquisição. Não é aqui. Não, é aqui mesmo, 1247. Se o teor do registro é pela aquisição pelo registro do título, lá na aquisição da propriedade imóvel. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Uma vez cancelado, poderá o proprietário... Perfeito, letra B, correto. 94. Boa questão, porque nós acabamos assim por termos o artigo 94, né? Por termos visto o artigo 1247 e as disposições gerais do condomínio geral, né? Os direitos e deveres dos condôminos, do condomínio voluntário, né? Vamos adiante. Por não se tratar de obrigação própria terreno, o adquirente de unidade autônoma de condomínio edilício não responde pelos débitos do alienante devidos ao condomínio, inclusive falso. Por se tratar de obrigação própria terreno. Então, aqui é por se tratar. Fácil questão, né? Letra A. No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, e as respectivas frações ideais, no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, inclusive os abrigos para veículos, que sempre poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio. Isso é falso. Não.
Vamos lá para o condomínio. Ó. O condomínio edilício. Parágrafo 1º do artigo 1331. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas relações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Ok? Então, sim, o que for de utilização independente, apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, com as respectivas relações ideais, no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienados e gravados livremente por seus proprietários. Ok? Ótimo. Primeira questão, a letra B tá ok. Então, resolvido isso aqui. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial, bem como sobre os prejuízos causados pelo furto de veículos ou de objetos no interior do condomínio, pois a responsabilidade civil se aproxima das regras previstas no CDC e o condômino, ao alocar o veículo, transfere sua guarda à administração, aplicando-se as regras do contrato de depósito. Isso aqui, bem. Vamos passar para a letra D. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no RI, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno, partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no RI, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. A discriminação, inciso 1, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. O fim é que as unidades se destinam. Certo, letra D. A letra C, embora seja obrigatório o seguro, as outras... Deixa eu me localizar aqui a parte do seguro. São direitos da administração. Onde diz isso aqui? A parte do seguro. Vamos lá. Né? Do condomínio. Ah, tá. Enfim, a letra C diz aqui a respeito de fato, é verdade, essa aqui é a questão do seguro. Não vou achar o artigo agora. Mas a letra C está equivocada, a resposta correta é a letra D. Perfeito. Deixa eu jogar aqui no Google, porque eu acho o artigo mais rápido no Código Civil. Código Civil do Planalto. Código Civil. Ctrl F. – 1346. Às vezes ele está aqui na nossa frente. 1346. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Institui-se, aí é obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total, bem como sobre os prejuízos causados pelo furto de veículos e de objetos no interior do condomínio? Não. Não é isso. 1346, ele é categórico. Incêndio, destruição total ou parcial. 96. Acerca da posse e do direito de propriedade, bem como desdobramentos dos institutos, assinar a alternativa correta. Os móveis não estão sujeitos à aquisição por uso campeão falso? Estão. Nós sabemos que a aquisição da propriedade móvel da uso campeão. Primeiro, 1260, 1261, 1262.
Aquele que possui coisa móvel como sua contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá usucapião independente de título ou de boa-fé. Aplica-se ao usucapião das coisas móveis, o disposto no artigo 1243 e 1244. Ok. Perfeito. 96, letra A, falso. B. O possuidor responde pela deterioração do bem, ainda que não decorra de culpa sua, seja a posse de boa ou má fé. O possuidor pela deterioração, quais são as relações? Vamos lá. Estamos aqui da posse, sua classificação, da aquisição da posse e dos efeitos da posse. 1217 e 1218. O de boa fé não responde pela perda ou deterioração da coisa. Obviamente, a que não tiver dado causa, né? A perda, deterioração acidentais, o de boa fé não responde. O possuidor responde pela deterioração do bem, ainda que não decorra de culpa sua. É o mesmo que dizer a que não tenha dado causa. Perfeito? Seja após falso, porque no de má fé, nos termos do artigo 1218, o possuidor responde pela perda ou deterioração, ainda que acidentais. Ele, no 1217, ele diz a expressão, ele utiliza o Código Civil. Aqui não tenha dado causa. E sinônimo, no 1218, é acidentais. A expressão sinônima, a palavra sinônima da expressão. Falso, letra B. A existência de título e de boa-fé são elementos que influenciam na prescrição aquisitiva? Sim. O título e a boa-fé, sim. Letra C, fácil questão. O proprietário pode livremente usar e gozar de dispor do seu bem, ainda que seus atos não lhe tragam qualquer comodidade. Não, falso. Você tem que sempre se utilizar das coisas, o direito de propriedade deve ser exercido, consoante suas finalidades, porque são defesos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1228, os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar o outrem. Correto? Então, letra C. D. Letra E. Não se admite a renúncia ao direito de propriedade, caracterizando ilícito civil ou abandono. Não, equivocado. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Admite-se renúncia. Quais são as formas de perda da propriedade? Tanto móvel quanto imóvel. Tanto é, Mário, que a perda da propriedade ela se encontra lá no final, correto? Ela se encontra lá no final. Da propriedade. Primeiro nós temos a propriedade em geral, forma de aquisição da propriedade imóvel, forma de aquisição da propriedade imóvel. O que eu quero dizer é o seguinte, é o capítulo 4º, da perda da propriedade. Alienação e renúncia, intenção de alienar e renunciar, nós já vimos isso. Não, alienação e renúncia com ato translativo. O abandono, né? O abandono tem a intenção do abandono e a pessoa não ocupar, não é? O imóvel urbano, que o proprietário abandona com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que não se encontrar na posse de outrem. Esse é o 1277. Essas são as hipóteses de abandono, né? São arrecadados e passam 3 anos ao município ou DF, ou então, se for rural, à União, correto? Perfeito. 96. Então, aqui, letra C, fácil, questão fácil. Então, continuamos. 97. Assinale a alternativa correta a respeito do Instituto da Hipoteca. O direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade superficiária podem ser objeto de hipoteca? Sim, podem ser objeto de hipoteca. Nós estamos aqui nos direitos, nos objetos da hipoteca. Os imóveis e os acessórios, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, recursos naturais, navios, o direito de uso às aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito de uso especial para fins de moradia, sim. O direito real de uso. Onde estamos? O direito real de uso, sim, e a propriedade superficiária. Direito real de uso para fins de moradia. Direito real de uso. Qual artigo, Joaquim?
1473, perdão, não falei. Eu só quero que, já que estávamos a tratar da 9.514, compara aqui, por favor, o que pode ser objeto a partir do artigo 22. Alienação fiduciária, parágrafo 1º do 22. Bens enfitêuticos. Direito de uso especial para fins de moradia. O direito de uso especial para fins de moradia. Vou compartilhar aqui com você. A 9.514, só para fazer uma comparação mesmo, né? Ó, lá na 9.514, o que pode ser objeto de hipoteca? O direito, os bens enfitêuticos, né? O direito de uso especial para fins de moradia. Diz o artigo 1473, pode ser objeto da hipoteca. O artigo 22 da 9.514 diz que o direito de uso especial para fins de moradia, ele também pode ser objeto da alienação fiduciária. O direito real de uso pode ser objeto da hipoteca e também pode ser objeto da alienação fiduciária. Correto? Perfeito. A propriedade superficiária pode ser objeto da hipoteca e também pode ser objeto da alienação fiduciária. Então, estamos bem, né? Comparamos aí os dois. Voltamos aqui agora para os nossos exercícios. O direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade podem ser objeto de hipoteca? Sim, verdade, podem. Letra A. É lícita a convenção por escrito acerca da impossibilidade de o proprietário alienar imóvel hipotecado? Falso, é nula. Nós já sabemos disso. O que se pode convencionar é que vencerá o contrato garantido pela hipoteca na hipótese de ocorrer alienação. Então, vamos lá. 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado, diz o parágrafo único. Perfeito. C. No direito brasileiro não se admite a pluralidade de hipotecas sobre o mesmo bem. Falso, a gente sabe que é possível. Ele pode constituir, nos termos do artigo 1476, outra hipoteca sobre o mesmo imóvel, mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. 1476. É vedado às partes convencionar por escrito que a alienação do bem levará ao vencimento antecipado? Não pode-se convencionar. 1475, parágrafo 1. Os navios e aeronaves não podem ser objeto de hipoteca, sim. Nos termos do artigo 1473. Ok. Assinale a alternativa correta a respeito do Instituto da Alienação Fiduciária de Coisas Imóveis e suas peculiaridades. Obrigação de fechar essa questão, com certeza. Em razão do contexto de seu surgimento, a alienação fiduciária pode ser contratada somente por pessoa física? Nós já sabemos disso. Quem responde, Mário? Oi? Deixa eu ler aqui agora. Alienação fiduciária. O que tem? Não pode ser contratado só por pessoa física? Não. Pessoa física e jurídica, né? Nós vimos a 9.514. E ela não é privativa das entidades que operam no sistema de financiamento imobiliário. Isso logo no início da lei. Constituindo-se a propriedade fiduciária, a posse direta e indireta é mantida pelo fiduciante. O que ocorre com a constituição da propriedade fiduciária? Desdobramento da posse, né? Tornando o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciário possuidor indireto, resguardando-se. Então, letra A, B e falsa. São falsas. Com a integral liquidação da dívida, o fiduciário deverá fornecer o termo de quitação ao fiduciante. Isso é verdade. No prazo estabelecido legalmente sob o minuto. Verdade. Letra C. Até de forma bem genérica, né? Vencida a dívida ou parte dela, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, do credor fiduciário, independentemente de prévia notificação, promovendo-se leilão público. Não. Tem que ter a prévia notificação. Prévia notificação. Em caso de leilão público, será procedido em ação pública? Não. Não é verdade. Não se admitindo a arrematação em percentual inferior a 60, falso também. O primeiro, não, isso não diz isso. Nós vamos ver aí na segunda parte do nosso curso de alienação fiduciária aquelas hipóteses, porque a partir do artigo, porque nós vimos ali a questão da normalidade, né? Aquela nossa aula. Até ali tudo bem.
Agora a gente vai entrar no procedimento em que não há anormalidade. O que é não há anormalidade? O que eu quero dizer com isso? Não há adimplemento das prestações da obrigação contraída, correto? Aí há uma série de passos a serem adotados, né? Tem a notificação, como é feita essa notificação, se a pessoa não é encontrada. Tem duas possibilidades. Você diz, faz a por hora certa, né? Ou então você faz por edital. A por hora certa você foi 2 vezes e você percebeu que a pessoa se esconde. Então você vai promover, vai dizer para qualquer pessoa que mora naquela casa, ou um vizinho, ó, que amanhã voltarei em tal horário. Essa é a por hora certa. E a segunda hipótese é quando a pessoa for local incerto, ignorada, aí você tem que promover sim por edital. Vencido o prazo, você vai consolidar, né, a verba consolidação da propriedade lá na matrícula do imóvel. Ok. Letra C. Sobre a posse, tal como disciplinada pelo Código Civil, é correto afirmar que a aquisição da propriedade de bens por sociedade de economia mista basta para comprovar a sua posse. A aquisição por sociedade basta. Não faz o menor sentido essa questão letra A. A aquisição da propriedade basta para comprovar a sua posse? Não. Sabe o que? Posse, para se ter posse, o que basta? Você lembra daquele quadro que eu fiz aqui? Você ter um dos únicos direitos do GUD, uma das faculdades do GUD, o direito de reaver. Se você, Mário, exerce um dos direitos inerentes à propriedade, uma das faculdades, gozados a dispor, e tem o direito de reaver, pelo menos um desses, você tem a posse. É isso que é posse, né? Não tem a ver com aquisição, não tem a ver com nada disso. A propriedade, sim, tem a ver com o registro, né? Mas pode ser que ocorra pelo usucapião, ou então pela morte, né? Pela transmissão causa morte. Aí, nesse caso, nós teríamos o registro só como declaração, com conteúdo declarativo daquela morte, daquela propriedade, da quantidade, a questão da propriedade que já foi adquirida anteriormente. B. O possuidor direto pode defender sua posse contra o indireto, mas este não pode defender sua posse contra aquele. Bem, o possuidor direto ele pode defender sua posse contra o indireto. O que diz? Mas isso é verdade, porque o direto não pode. Quer ver? Não, o possuidor direto pode defender sua posse contra o indireto. Mas o indireto, não pode defender sua posse contra aquele? Pode. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder não anula a indireta, podendo o direto defender a sua posse contra o indireto. Isso está certo, 1197. Uhum. Mas a recíproca não é verdadeira. O que acontece é o seguinte: o possuidor indireto ele pode defender a posse em nome do possuidor direto, mas não contra. O locador não pode dizer que ele agora tem o locador ele tem lhe facultado por lei a utilização dos interditos possessórios, o locador, para expulsar o locatário. Ele não pode defender a posse indireta dele contra o possuidor. Ele pode defender contra outra pessoa. Essa resposta é a resposta certa. Por exemplo, você é locatário. Você pode defender a sua posse se o locador ele estiver causando um incômodo, uma ameaça, ou então estiver turbando ou tiver esbulhado a sua posse. Você chegou de viagem, o locador ele está na sua casa. O contrato é por 3 anos ainda. Você pode defender a sua posse contra ele, o indireto. Agora, o indireto ele não pode simplesmente, utilizando-se de um interdito possessório, por exemplo, um interdito proibitório, dizer que você, locatário, está incomodando a posse dele. Isso não é verdade. Correto? Você, por exemplo, como locador, Mário, você pode, se o locatário estiver viajando, você pode se utilizar dos interditos proibitórios para defender, por exemplo, uma turbação da posse daquele locatário. Mas aí você está defendendo a posse em nome próprio como possuidor indireto.
Ok? Ficou claro? Você não pode defender a sua posse contra. Não faz sentido isso. Ok, vamos adiante. Eu ainda estou na dúvida, mas tudo bem. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Não, estou entendendo o que você está falando, mas eu entendo que poderia, por exemplo. Vamos lá, eu tenho uma locação. Vou dar uma. Eu entendo, isso que você está falando, eu até sei. Eu concordo com você. Né? Se você. Mas aí. Entendi. Porque aí você oferece uma denúncia vazia. Vamos supor assim, uma denúncia vazia. Você vai e denuncia o contrato. E aí o cara não entrega. Você não vai exercer, você como possuidor indireto, que é o locador, você não vai exercer o seu direito contra o possuidor direto, que é o locatário? Não, correto, isso é absolutamente correto. Eu acho que tem o erro aqui. Eu acho que essa resposta estaria errada, mas não sei. Sim. Não, mas você está certo. E eu que estou equivocado, porque esse exemplo seu, ele põe por chão esse meu argumento. Né? Tanto é que a resposta é a letra E. Isso que eu falei aqui não faz sentido mesmo. Vamos lá para a letra C. O detentor pode, em nome próprio, defender a posse contra pessoa diversa daquela a quem está subordinado. Defender a posse contra pessoa diversa daquela a quem está subordinado. O detentor pode, em nome próprio, contra pessoa diversa daquela. Bem, a princípio, sim. Vamos lá ver as outras questões. A posse injusta não pode passar a ser justa, nem a precária passar a ser posse a título de proprietário. A letra D é equivocada. Questão aqui bem... letra D é ruim. O possuidor de má-fé tem direito ao ressarcimento apenas das necessárias. E não lhe assiste, pela importância dessas, o direito de retenção. Letra E, absolutamente correta. Agora, o detentor pode, em nome próprio, defender a posse contra a pessoa. Calma aí, vamos voltar aqui, porque às vezes considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste outro, em cumprimento de ordens ou instruções. Aquele que começou a comportar-se. Como ele, vamos aqui, porque o detentor pode, em nome próprio, defender a posse contra a pessoa diversa daquela a quem está subordinado. Contra a pessoa, não faz o menor sentido isso, essa questão, eu nem consigo. Porque o detentor, ele tem uma posse ad interdicta, sim, que é o direito. Quem tem posse ad interdicta, por exemplo, é aquela posse que autoriza o possuidor a defender a posse em nome de outrem. A posse de outrem, por exemplo. Então, o sobrinho que mora na casa da tia, ele tem a posse ad interdicta, mas ele não tem a posse ad uso capione, correto? O detentor, ele tem a posse ad interdicta, mas ele não tem a posse ad uso capione. Sim. Aqui tem nesse sentido, o artigo 487 do antigo Código diz o seguinte: não é possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Quer dizer, se ele teria alguma coisa a ver, ele não seria. Se eu for demandado. Agora, o fato de ser posse ad interdicta, na verdade, o detentor ele tem uma relação que não é considerada posse, mas ele pode se valer dos interditos possessórios. Sim. O nome dessa situação seria posse ad interdicta. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso código, nesse artigo específico, para falar, ver se fala alguma coisa. Aqui, ó, o nosso código, 1198. 1198, deixa eu me ver aqui o que ele fala especificamente. Considera-se detentor. Tá. Mostra-se feliz a tomada de posição legal por uma definição positiva de detentor, com a situação fática de uma pessoa que apenas serve ao verdadeiro possuidor, tendo em vista que é a sua relação de subordinação para com aquele.
Também chamado de FAM, o servidor ou serviçal da posse, na verdade, mantém apenas contato físico com a coisa sem autonomia e com a funcionalidade de conservar a posse em favor de outra. Nessa linha adotada pelo artigo figuram, como exemplos diários de detentor, o caseiro de uma casa de praia, o office boy com relação aos documentos que deve entregar ao caixa do banco ou supermercado, com relação ao dinheiro que guarda consigo. Embora essas situações não há por parte daquele que carrega consigo a coisa, a autonomia e o poder sobre a coisa inerente ao exercício possessório. Em todas essas situações, ok. Contudo, importa que seja trazida à consideração que há detenção em situações outras que não existe a figura do servidor da posse alheia, né? Nós vimos isso, né? Aquelas outras situações, como tolerância, 1208, tem a primeira parte e a segunda parte, né? O que ambos têm em comum é o fato de que esses atos semelhantes ao que ocorre na detenção, previsto no artigo 198, não induzem posse e, portanto, não comportam defesa possessória, nem conduzem à aquisição da propriedade por meio do uso capião. Tá. Jurisprudência. O que ele traz aqui é a súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por exceções benfeitorias. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: tem questões aí nas provas, a gente tem que ficar muito atento. Elas não fazem o menor sentido. Elas não têm uma... Elas são absolutamente inócuas. O que eu quero dizer, elas são inseridas justamente para causar ali uma situação de estresse no candidato, correto? Então, nós temos que nos atentar para isso. Então, vamos considerar a questão é correta e irmos adiante. A questão da letra D é o fâmulo da posse. Nós vimos que a detenção, ela se figura não só naquelas hipóteses de fâmulo da posse, mas aqui posse precária, posse clandestina. Posse precária e posse violenta, correto? Também não posso. O do imóvel público é outra situação. Enfim. Assinar a alternativa correta sobre a hipoteca, segundo as disposições do Código Civil. Alternativa correta sobre a hipoteca. Discutida a hipoteca, fica desobrigado o devedor, mesmo que o produto não baste para o pagamento integral da dívida. Isso é falso. Por que não? Com a venda do bem, se não bastar aquele valor apurado, ele continua pessoalmente obrigado, correto? Letra A, falsa. Se o bem hipotecado for penhorado por outro credor, poderá o credor hipotecário cobrar a dívida antes do vencimento contratual? Falso, absolutamente falso. Isso não tem relação uma coisa com a outra. Vamos lá para a hipoteca. E aí vamos citar os artigos, né? Da extinção da hipoteca, do registro da hipoteca. Aqui temos 1488. Temos uma regra. 1477 ele fala, salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, ele não pode executar o imóvel antes de vencida a primeira hipoteca. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Correto? O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre esse imóvel hipotecado, mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. Onde tem a questão do... No destaque da... Mediante simples averbação requerida, poderá prorrogar essa hipoteca, não é isso. 1481. Dentro de 30 dias do registro do título aquisitivo, tem o direito do imóvel hipotecado, o direito de remir, citando os credores. Seria o 1477, parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira, não? Eu estava tentando encontrar aqui
É a questão da responsabilidade pessoal na hipótese do crédito não ser suficiente. Ah, tá, entendi. Eu estava procurando esse artigo. Mas incrível. Da hipoteca legal, da extinção da hipoteca. Não se extingue a hipoteca devidamente a arrematação, enfim. Ela está por aqui. A hipoteca, enfim. A letra A, não. Equivocada, nós temos, então, disposição expressa no sentido que continua-se com a remissão da hipoteca, né? O devedor ele continua obrigado pelo saldo que não for pago pela remissão da hipoteca. Se o bem hipotecário for penhorado por outro bem, poderá o credor hipotecário cobrar a dívida antes do vencimento contratual? Vamos lá, vamos ver a C. Antes, as jazidas, minas e demais recursos minerais não podem ser objeto de hipoteca? Isso é verdade. Olha só, porque o que pode ser objeto da hipoteca? Os recursos minerais, e nós temos aquela exceção. Ó, do 1200, os recursos minerais, os recursos naturais, não é exceção, na verdade, ele faz remissão ao 1230. O 1230 ele fala exatamente sobre isso. É estranho, né? A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque esses aqui não podem ser, não são de propriedade, mas eles podem ser dados em hipoteca. Olha que paradoxo. Não é estranho isso? Dado de hipoteca? Ó, podem ser objeto de hipoteca. 1473, inciso 5º. Os recursos naturais do artigo 1230. E o 1230 diz o seguinte, que a propriedade do solo não abrange jazidas, minas, demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por lei especial. Os recursos naturais, quais seriam? Jazidas, minas, recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos podem ser dados em hipotéticos? Não, aí já não. Aí já é demais. As jazidas, minas não podem ser objeto. As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais podem sim ser objeto de hipoteca. Não é estranho isso? Porque você tem a propriedade do solo, mas você não tem a propriedade das jazidas, minas, os recursos potenciais de energia hidráulica. Correto? É nula a cláusula que prevê o vencimento do crédito hipotecário em caso de alienação do imóvel. É verdade, a letra D é certa também. Ah, é para marcar correta. A letra D é nula? Não, é nula não. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Artigo 1475. É nula a cláusula que prevê o vencimento do crédito hipotecário? Não. Pode-se convencionar que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Sem letra D. A desapropriação do bem hipotecado não enseja o vencimento antecipado da dívida. Então, a letra C está equivocada, a letra D está equivocada, a letra A está equivocada. A desapropriação do bem hipotecado não enseja o vencimento da dívida, subrogando-se a garantia no preço depositado. Não, isso é falso. Vamos lá na desapropriação do bem hipotecado. A hipoteca extingue-se: extinção da obrigação principal, perecimento da coisa, resolução da propriedade, renúncia do credor, remissão, arrematação ou adjudicação. Não extinguirá a hipoteca devidamente registrada, arrematação ou adjudicação sem que tenham sido notificados. Não é isso. Da hipoteca legal, do registro da hipoteca. Vamos ver aqui.
Pagamos dentro de 30 dias. Vezes hipoteca. Da extinção. A desapropriação não enseja o vencimento da dívida, isso aí é falso. A desapropriação enseja o vencimento da dívida. Às vezes a gente não acha de jeito nenhum o artigo, né? Mas enfim, aqui... Oi? 1425, inciso 5. Ah, você está lá na parte geral, que ótimo. Eu estou Apropriar procurando. o bem. Muito obrigado, Mário. Eu estava procurando lá na parte 1425. A dívida considera-se vencida se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se achar estipulado o pagamento, nesse caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata, se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral. Muito obrigado, é esse mesmo. Exatamente. A correta é a... Correto, perfeito. O 1430, achei aqui. A gente estava, eu pelo menos, né, estava tentando lá na hipoteca, mas ela tem a parte geral, né, que trata da hipoteca anticrese. Quando discutido o penhor ou executado a hipoteca, o produto não bastar para o pagamento da dívida, a despesa e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Isso. É isso aí. Perfeito. Ok, considera-se vencida. A dívida antes do vencimento. Deteriorando, falência, se perecer, se desapropriar. Ok, então vencemos aqui. Vamos aqui só para a nossa última parte dos nossos direitos reais, exercício 101. Nós temos aí, ainda vamos vencer, né, essas questões. Vamos aqui assinar a alternativa correta acerca do direito real de propriedade, considerando sua função social e as disposições do Código Civil de 2002. A posse ininterrupta de boa-fé, de área extensa, por mais de 5 anos, por considerável número de pessoas que realizaram obras e serviços de relevante interesse social e econômico, poderá configurar hipótese de expropriação. Essa hipótese é aquela posse-trabalho, né? Que eles chamam de desapropriação judicial. Expropriação seria desapropriação judicial? Acho que está correto. Vamos para as outras questões. Admite-se a renúncia ao direito de propriedade sobre imóvel, sendo dispensada a escritura pública, independente do valor do bem falso, porque o abandono é que dispensa, mas a renúncia não. A letra B não é. O uso anormal da propriedade produzida por interferências que violem o direito ao sossego é proibido, ainda que se justifique no interesse público. Não, no interesse público é permitido o incômodo, né? Isso é errado. A letra B e C equivocadas. O abandono não é hipótese de perda da propriedade, ressalvada a possibilidade de aquisição por prescrição. Falso, é sim. Em caso de perigo público iminente, o proprietário tem a faculdade de ceder ou não o uso. Não, ele é obrigado, né? Na hipótese, o nome dessa situação é requisição, lá na parte geral da propriedade. O proprietário pode ser privado da coisa. O direito, no caso de apropriação, é necessidade, utilidade pública, interesse social e requisição, caso de perigo público iminente. Expropriação, sim, é a posse de trabalho do 1228, parágrafo 4º. Expropriação, letra A. Expropriação, letra A. 102. Assinale a alternativa correta acerca do direito real de servidão. O direito real de servidão, nós estamos aqui tratando como ele é instituído. O direito por escritura pública. O
Usufruto, intervivos. Não, usufruto ele não fala como é, né? A servidão que ele diz que é intervivos. Servidão. Então, vamos conferir. O usufruto ele não diz como ele vai ser instituído. A servidão ele diz declaração expressa ou testamento. Declaração expressa ou testamento. A servidão ele diz declaração expressa ou testamento. Declaração expressa ou testamento. E a superfície é escritura pública, né? O usufruto ele não diz como ela vai ser instituída, né? Se é por declaração expressa ou testamento, ele diz simplesmente que ela constitui-se com registro no RI. Usufruto. Mas ela pode ser da mesma forma que a servidão, por declaração de vontade, intervivos ou causa-mortes. O usufruto eu posso fazer a doação, como também eu posso instituir causa-morte, né? Vamos lá. Tá doendo aí, Joaquim? Eu não sei, aqui eu estou sentindo uma dor aqui nessa parte. Isso significa o quê? O que é isso? Isso pode ser sinusite. Sinusite? Pode. Interessante. Você olha de rabo de olho para um lado, vê se dói. Dói. Então, sinusite. Assim, por que será, hein? Essa sinusite? Inflamação, né? Na realidade, só um catarro que prende aqui e aqui assim. Aí você, de gripe, alguma coisa nesse sentido. Isso eu tenho pra caramba, tem muito. Mas assim, você sabe por que eu te pergunto? Por quê? Então vamos aí continuando. 102. Assinar a alternativa correta acerca do direito real de servidão. Então a servidão, nós vimos, né? Pode ser tanto por ato intervivos ou causa-mortes, né? Constituição da servidão, né? A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, 1378. Constitui-se declaração expressa ou testamento e registro no RI. Não dispensável o registro no RI. O prédio serviente e o prédio dominante não podem ser de propriedade da mesma pessoa. Falso. Não pode. Por quê? A servidão proporciona utilidade ao dominante, grava o serviente e pertence a diversos donos. 1378. Falso. Não se admite a constituição de uma servidão aparente por prescrição aquisitiva. Não se admite a constituição de uma servidão aparente por prescrição aquisitiva. Falso. 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza a registrá-la em seu nome no RI, valendo-lhe como título a sentença que julga consumada a uso capião. O desuso por determinado período não é causa de extinção, não. É causa, sim. O dono do prédio serviente, 1389, 3, pelo não uso durante 10 anos contínuos. 1389, C. Como é que é? Não se admite a constituição de servidão por testamento. Falso. A proibição de construir pode ser uma espécie de servidão classificada como servidão negativa. Isso é verdade. Isso é verdade. Servidão negativa. Então, a letra E é a correta. Servidão negativa. Servidão de não construir. A proibição de construir pode ser uma espécie de servidão classificada como servidão negativa. Com relação à propriedade fiduciária, independe de registro. Em regra, propriedade fiduciária. Em regra, ela independe de registro, a propriedade? Não, a propriedade fiduciária, nós vimos que ela ocorre mediante um registro. Mediante um registro na matrícula do imóvel. Nós vimos isso na aula nossa de alienação fiduciária. A propriedade fiduciária do imóvel, né? E do móvel também. O do móvel também. Na alienação fiduciária, é permitida a cláusula que autoriza o credor fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, em caso não.
Ele não pode. Vamos aqui para a propriedade fiduciária. Considera-se fiduciária aquela propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível. Cadê a minha tabela, hein? Por onde anda? Só relembrando. Coisa móvel e infungível. 1361. Coisa móvel, coisa imóvel. 9.514. E a outra hipótese é de coisa móvel fungível. Decreto 911 é 4.378, né? Faltou alguma coisa? Está aqui. É isso mesmo, não é? Alienação fiduciária de bens móveis fungíveis. Achei. Fungíveis e infungíveis é a Lei 4728 e o Decreto 911. Móveis fungíveis e infungíveis? Isso. Ah, tá, é verdade. Mas a diferença entre a 4728 e o Código Civil é que, na hipótese da 4728 do Decreto-Lei 911, são móveis fungíveis e infungíveis, pouco importa, mas o credor é sempre instituição financeira. Show de bola, isso aí. Não é. Tem que guardar esse quadro. Móveis, o outro é só móveis infungíveis. Então, é melhor dizer o seguinte: móveis fungíveis ou infungíveis, instituição financeira. O outro, Código Civil, móveis infungíveis, qualquer pessoa natural ou jurídica, mas não instituição financeira. Correto? E 9.514, imóveis. E é só infungível. No Código Civil é só infungível. Na 4728 é fungíveis e infungíveis. Exato. Mas a diferença delas é ser instituição financeira e não ser instituição financeira. Móvel infungível. Então é isso. Esse artigo do 1361 a 1368b é, por excelência, o carro. É o carro. É o carro. Melhor exemplo. E as outras aí são as hipóteses, né, de ações, né, alienação fiduciária, né, de cartas de crédito, cédulas, etc. Imóveis, ok. A constituição da propriedade fiduciária. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel da coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, instrumento público ou particular, no RTD do devedor. Ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação no certificado de registro. Em se tratando de veículo, é o verso ali, né, do CRV, né? É o verso do CRV. Anotação exato. Veículos na repartição competente com anotação no CRV. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento e a propriedade preveniente adquirida pelo devedor torna eficaz desde o arquivamento da transferência da propriedade fiduciária. O contrato que serve de título à propriedade conterá vários elementos, né, aos moldes lá da 9.514, correto? Exato. Antes de vencida a dívida, o devedor, as suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo a sua destinação, sendo obrigado a empregar na guarda da coisa a diligência exigida e entregá-la ao credor se a dívida não for paga. O 1365, na verdade, é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada. É o credor fiduciário, né? A ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Eu vou falar com uma coisa com você, Mário. É um pulo do gato. Se você souber que é credor fiduciário e devedor fiduciário, você resolve 90% das questões. Se você souber que é crediário, credor fiduciário e devedor fiduciário, você resolve a maioria das partes das questões. Por aí, coisa simples. Da mesma forma que você saber que remissão da hipoteca com C cedilha é diferente de remissão com 2 S, você já resolve um monte de questões. Às vezes não é uma situação super simples. Vamos adiante. Então, letra A é falso, porque de fato precisa de registro. Não é permitida a cláusula, essa cláusula é nula. Isso é falso.
Em caso de alienação do bem pelo credor, o produto da venda deve ser utilizado para saldar o crédito, sendo vedada a utilização para cobrir. Falso. Ó. 1366. Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Correto? Perfeito. Vamos adiante. Em caso de alienação, então a letra C está meio equivocada. A letra D. A alienação fiduciária não pode ter por objeto bem imóvel, limitando-se aos móveis infungíveis. Falso. Falso. 14, já. Falso, falso. A teoria do adimplemento substancial alcança os casos de alienação fiduciária. Adimplemento substancial e alienação fiduciária. Vamos ler aí o que é. O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Essa hipótese. Vamos lá no Migalhas, ver o que ele está falando sobre adimplemento fiduciário, alienação. Mas é bom, né? Não. Alienação fiduciária. Adimplemento substancial alcança os casos de alienação fiduciária. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos lá. É um julgado em 2017 do STJ. Vou dar aqui para você, Mário. Vamos lá. Mandei aqui para você. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo decreto 911. Agora vamos dar uma olhada aqui. Aí seria só com a instituição financeira. Firma o entendimento no sentido de que o depósito efetuado menor em ação de consignação e pagamento não acarreta a total improcedência do pedido. A medida. Se as instâncias reconhecem, após a apreciação das ações, o fundamento na prova dos autos é extremamente diminuto o saldo remanescente em favor do credor de contratos de alienação, não se justifica o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo lícita a cobrança. Tá. A teoria do adimplemento alcança quando for realizada a alienação fiduciária, o contrato deverá... Tá, sim. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. É de 2017. Dizer... aqui tá achei ótimo aqui, ó. Vamos aqui dar uma olhada no dizer o direito. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial para... Vou jogar aqui para você, Mário, para você imprimir. É bom essas questões, né, que são mais... Aí nós temos, né?
Em um contrato, se uma parte descumpre a sua obrigação, já mandei para você. Eu vou compartilhar aqui com você que a gente vai lendo aqui no Dizer o Direito. Share. Vamos ver o que ele está falando. Ele fala do 475. Em um contrato, se uma parte descumpre a sua obrigação, a credora tem direito, em regra, a duas opções. Pode exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução, desfacimento do contrato. Além disso, tanto em um caso como no outro, ela poderá também pedir o pagamento de eventuais perdas e danos. Isso está previsto no artigo 475 do Código Civil. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo mitigar o que foi explicado acima. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir, se não quiser, né? Se não quiser exigir, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo mitigar o que foi explicado acima. Segundo essa teoria, se a parte devedora cumpriu quase tudo que estava previsto no contrato, eram 48 prestações, ela pagou 46. Então, neste caso, a parte credora não terá direito de pedir a resolução do contrato, porque, como faltou muito pouco, o desfazimento do pacto seria uma medida exagerada, desproporcional, injusta e violaria a boa-fé objetiva. Desse modo, havendo adimplemento substancial, adimplemento de grande parte do contrato, o credor teria apenas uma opção: exigir do devedor o cumprimento da prestação vencida que ficou inadimplida e pleitear indenização pelos prejuízos. Veja o clássico exemplo de Clóvis do Couto e Silva. Adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final que, tendo em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão somente o pedido de indenização e o adimplemento. A origem dessa teoria e tal. A teoria do adimplemento substancial é acolhida pela STJ? Sim, existe em julgado adotando expressamente essa teoria. O STJ afirma que são necessários 6 requisitos: a existência da expectativa legítima gerada pelo comportamento, o pagamento faltante é de ser ínfimo, deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Aí temos alienação fiduciária, conceito, aí temos aquele quadro, né, que nós falamos. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à alienação fiduciária. É cruel isso, né? Uhum. Porque esse contrato é muito injusto isso. Mas o direito é injusto. Ninguém disse que o direito seria justo. A vida é injusta. Imagina a pessoa que paga isso, não sei quantas prestações, tem uma alienação fiduciária e depois faltou uma ou duas prestações, ela é obrigada a ter o contrato, né, o carro vendido. A espécie mais comum de alienação é a de automóveis e é regida pelo Decreto 911/69. Olha que mais interessante, porque de fato 911 é porque ele pode ser tanto do veículo, mas desde que seja a instituição financeira. O que acontece? Então, ele pagou 44 parcelas e não tem como marcar com as 4. No caso de inadimplemento mutuário, Antônio, deve ser adotado o procedimento 911. Notifica-se o devedor, né? A comprovação é imprescindível à busca e apreensão, é feita pelo RTD, com um aviso, não precisa ser realizada pelo cartório do RTD, basta a R, né? O do 911. O aviso de recebimento precisa ser assinado pelo próprio devedor, não precisa. Ajuizamento de busca, após comprovar a mora com a R, não passa pelo RTD, poderá ingressar com uma ação de busca e apreensão requerendo que lhe seja entregue o bem. Artigo 3º do Decreto-Lei 911. Essa busca e apreensão prevista... Espera aí. Só um minutinho. Compartilhando aqui. A gente fica tristíssimo lendo esse julgado aqui, não? Não, o engraçado que eu estou vendo aí é o seguinte, é que quando ele fala da concessão da liminar, ele diz que o juiz considerar a busca e apreensão de forma liminar. Mas a lei diz que se você tiver pago mais da metade, não se defere liminar. A lei fala no 911, né? Isso aqui é de 2017, mas não é nem tão antigo assim. Isso aqui talvez esteja... possibilidade de pagamento integral da dívida, o que se entende por integralidade da dívida pendente. Todo débito.
O devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, todo débito. O banco enviou notificação extrajudicial para Antônio, informando que ele se encontrava em débito, mas este não fez a purgação. Diante disso, a instituição financeira ingressa com busca e apreensão, requerendo a entrega do bem. O juiz concede a liminar e o automóvel sai da posse de Antônio e foi entregue ao banco. Resposta do devedor. O devedor apresentou, então, resposta na busca e apreensão, uma espécie de contestação. Na defesa apresentada pelo devedor, ele pediu a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afirmando que não cumpriu quase todas as prestações. Logo, a determinação de tomar o veículo, resolvendo o contrato, seria uma medida desproporcional. A tese foi aceita pelo STJ? Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária garantido pelo Decreto 911. Incentivo, vale mencionar ainda que a aplicação da teoria do adimplemento substancial para obstar a utilização representaria um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais. Mas você não pode presumir a má-fé da pessoa. Ele está presumindo. Nossa, complicado. Isso aí é pró-futuro, né? Isso é pró-futuro. Não tem fundamento científico nenhum isso que está falando. Que as pessoas, a partir do momento que você aplica a teoria, e outra situação, cada caso é um caso. E é por isso que existe o judiciário. Esse é o grande problema do nosso judiciário. Na verdade, o poder judiciário ali, ele sim existe de fato para legitimar o direito das instituições financeiras. Não tem nada a ver com aquelas pessoas ali que pagaram 47 parcelas de 48 parcelas, né? Com certeza. Haveria um enfraquecimento da garantia prevista nesse Juros. Se fosse aplicada a teoria do adimplemento substancial para os contratos de alienação fiduciária, haveria um enfraquecimento da garantia prevista nesse instituto, fazendo com que as instituições financeiras começassem a praticar juros. O que é? Com alienação fiduciária, os juros são os mais altos do mundo no Brasil. Isso é falso também. Caramba. Começassem a praticar juros mais elevados. Com a própria alienação, os juros já são altíssimos. Então, você está ameaçado, ou seja, o judiciário está sendo coagido, porque ela não pode, na minha opinião, deveria ser aplicada sim essa teoria do adimplemento e não poderia também aplicar os juros escorchantes, né? Enfim, mas você falou a questão dos 50%, aonde você, do novo CPC? Eu acho que isso vai no... Acho que no CPC antigo tinha isso. Peraí, mas está na 911? Ou no 911. Eu tive uma questão dessa, inclusive, foi deferida a liminar de busca e apreensão, mas já tinha passado, acho que era 60%, alguma coisa assim do pagamento, aí não poderia ser deferida. E aí suspendeu. O proprietário fiduciário, o credor, poderá, desde comprovada a mora, na forma do estabelecido ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão. 5 dias após a liminar, o devedor apresenta a resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. A resposta pode ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Da sentença cabe a apelação. O que fala no parágrafo 2º? A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com a EB, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Ok. Baixo astral total, né? Não sei. Muito. Achei legal isso. Não sei. Não foi baixo astral isso aí? Então, aqui, a teoria do adimplemento alcança os casos de alienação, não é essa, nós vimos.
Alienação fiduciária não pode ter por objeto imóvel, não é essa. Em caso, a letra C não se equivale. A letra B, é permitida a cláusula que autoriza. Ué, mas então essa não tem. Essa é uma prova de 2014. Ah, é porque é de 2017 esse acórdão, mas ela está desatualizada. Mas foi muito bom. Aplicava-se. 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 Agora não, né? Não. A resposta foi a letra E. Mas foi interessante, né? Porque isso em 2017? Você falou que era 2017. Então, isso aí, essa questão que eu te falei também... 2017, informativo 599. Não se aplica a teoria do inadimplemento substancial dos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo decreto-lei. Isso aqui eu vou imprimir. Isso aqui é muito importante, Mário. Também. Deixa eu só mudar aqui para ligar a impressora, porque ela está desligada. Isso aqui eu vou imprimir antes que eu me esqueça. Acho que aqui... Ele tem um ícone aqui embaixo que é da própria impressão. Ó. Ele configura para imprimir, fica ótimo. Você vê, então a coisa é que quando teve essa situação comigo, já tem muitos anos, porque foi na época em que havia aquelas questões relativas a aquele plano econômico que tinha, que você... E tinha aquela questão de dolarização das prestações, lembra? Continua então. Bem interessante essa discussão que nós tivemos aqui, não? Com certeza. Difícil essa questão, muito difícil uma questão aí, tem que acompanhar com jurisprudência, né? Eugênio, empresário, faleceu em um acidente de avião em 10 de janeiro de 2013, deixando diversos bens, móveis e imóveis na capital paulista e não possuindo herdeiros necessários ou testamento. Dentre os imóveis, há 5 casas, de modo que 4 delas estavam na posse do empresário. E uma, de 300 metros quadrados, era ocupada por uma família simples, que lá se instalou para moradia habitual. No botão para fazer download e começar a usar. O que aconteceu? Não, aqui eu fiz besteira aqui, eu fui botar para imprimir aquela... Aí entrou para fazer download ao invés de imprimir. Sem título e sem qualquer resistência por parte... Em 6 de maio, por iniciativa do Ministério Público, iniciou-se a arrecadação dos bens do falecido. Em 31 de julho, completaram 10 anos que a família morava no imóvel do empresário, da qual ainda não havia se declarado a vacância. Aqui, provavelmente, tem que fazer um quadro para esses exercícios. Esses exercícios aqui a gente tem que ser muito rápido neles, porque, afinal de contas, olha só. Ele é empresário, ele faleceu em acidente de avião, diversos bens. Ele faleceu no dia 10 de janeiro de 2013. Melhorou agora, né? A caneta. Deixando diversos bens móveis e imóveis na capital e não possuindo herdeiros necessários ao testamento. Dentre os bens móveis, 5 casas. Então, casa, 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 casa. Uma dessas casas é posse do empresário. Então, essas aqui eram posse do empresário. E uma de 300 metros quadrados era ocupada por uma família simples, que lá se instalou para moradia habitual, sem título e sem qualquer resistência por parte do... Então, essa aqui está na posse da família simples, né? Já estava na família. Ok. Moradia habitual. Sem título. Pode ser uma extraordinária reduzida. Moradia habitual. Está me parecendo aqui que vai fazer jus a alma de campeão. No dia 6 de maio de 2013,
6/5/2013. Não, ele faleceu em 2013. No dia 6 de maio, ele faleceu em 2013. 10 de janeiro, né? Ele faleceu no dia 10 de janeiro. No dia 6 de maio de 2013, por iniciativa do MP, iniciou-se a arrecadação dos bens. Em 31 de julho, aqui, então é aqui, 31 de julho de 2013, completaram 10 anos que a família morava no imóvel do empresário, data na qual ainda não havia sido declarada a vacância da herança. 10 anos. A família pode adquirir a propriedade pelo uso campeão, mesmo se tratando de herança jacente, na medida em que o prazo aquisitivo da propriedade se deu antes. Não tem relação com isso, né? Iniciada a arrecadação, interrompeu-se o prazo para aquisição pelo uso campeão, de modo que o administrador deverá tomar as medidas para a desocupação do imóvel? Não. Pelo princípio da SESINE, sendo declarada a vacância, como seria essa resposta? Aqui ele não, a família pode adquirir. Eu ficaria com a letra A. Mas não tem muita relação com isso, correto? Porque com declaração de vacância, sem declaração de vacância, isso é irrelevante para efeitos de uso campeão. Sim. Correto? Concordo. 104, a resposta está considerando letra A, correta. Correta, 104, letra A. 105. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, à saúde, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha. Esse direito não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público. Nesse caso, o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal e se comprometerá a desfazer as interferências assim que possível, caso exigido pelo vizinho. Pagará indenização pelos danos morais e materiais, pagará ao vizinho indenização cabal, deverá desfazê-las. A letra A. A letra A, juiz, no Rio de Janeiro, juiz leigo. O proprietário ou possuidor. É simples essa. Vamos lá. O direito de propriedade, vamos lá. O direito de propriedade, 1228, deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada. São defesas usadas que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade a animais pela intenção de prejudicar. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de apropriação. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel indicado consistir em extensa área. O proprietário... Onde? Não é no direito de vizinhança, não, Diogo? Com certeza. O direito de vizinhança, vamos lá. Eu acho que é isso mesmo. É verdade. Do uso normal da propriedade. Eu procurando a propriedade. É o seguinte, esse código, é uma desculpa, não, mas isso para mim realmente me afeta. Eu fico perdido no código novo, porque eu me lembro, mais ou menos, da localização pelo código antigo, o que eu estava estudando, né? Quando eles mudam a formatação do código, depois eu não consigo achar o artigo. Você tem isso? Tem. Você já fica continuando aquela coisa e... O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários. O direito, não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal.
Exato. E em 1280, o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou as reparações, ou a reparação deste, quando ameaça ruína, né? Esse aqui é o dano infecto. Mas é isso mesmo. Pagará ao vizinho indenização cabal e se comprometerá a desfazer Assim que possível. assim que possível, caso exigido, sim. 105. Vamos ver qual foi o gabarito dessa questão. 105. C. Pagará ao vizinho indenização dano cabal. Eu acho que aqui não era assim que possível. Acho que ele tem que fazer de imediato, não? E assim Pois é. fica meio claro. Será que o fundamento seria apenas esses artigos aqui? Ó, o proprietário ou possuidor, ele tem o direito de fazer cessar as interferências que lhe são prejudiciais, né? Então, causados pelo vizinho, né? Então, prejudiciais aqui, a segurança, o sossego e a saúde. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ele tá fundamentando a resposta no 1278, segunda parte, né? Não prevalece quando as interferências forem justificadas, por caso em que o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal. É isso. Então tá, tudo bem. Ok. 106. No que tange ao Instituto da Posse e ao direito real de propriedade, assinale a alternativa correta, de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. Os direitos do detentor equivalem aos do possuidor, havendo legítima pretensão à proteção sucessória, justamente aquilo que eu estava em dúvida no início da aula. Eu acho que sim, em certa medida. Mas eu tenho dúvidas enquanto a isso também. Vamos aí para as outras, né? A gente, na verdade, começa a ter mais dúvidas do que certezas depois de um certo tempo, né? Qual que é o ponto? Só para ficar bem claro para isso, para você. O detentor foi aquilo que ele pode se valer, ele pode se valer dos interditos possessórios para proteger, por exemplo, a posse do seu empregador, correto? Os direitos do detentor não equivalem aos do possuidor, mas à legítima pretensão à proteção possessória. É isso que eu acho que é o mais adequado. Então, a letra A não seria a mais adequada por essa razão. Porque, por exemplo, o detentor, sim, ele pode proteger a posse. Sim. Por exemplo, você viu o exemplo que ele ministrou? O office boy, quando vai entregar o documento do patrão em outro local. Ele pode se utilizar, né, da força, inclusive, para ele manter a posse dele. Ou então para ele ter aquela posse restituída. Então, você falar que ele não pode usar, mas aqui é diferente também, né? Não é bem, aquilo é o esforço imediato, né? Vamos adiante. Considerando que a propriedade privada é um dos princípios da ordem econômica e não se admite a sua perda em razão do abandono, falso. Admite-se que o possuidor turbado, esbulhado, proteja sua posse por força própria, desde que a reação seja imediata e não exceda o indispensável. Letra C é verdade. Correta. Em regra, o possuidor não tem pretensão de reintegração de posse quando o esbulho houver sido praticado pelo proprietário. Falso. Claro que tem. Em caso de perigo público iminente, pode requisitar a propriedade, sendo faculdade não, é obrigatório. Então, eu acho que a correta é a letra C e a letra A nós fundamentamos aí com dessa forma, né?
Quando houver condomínio de coisa indivisível e os consórcios não quiserem adjudicá-la a um só indenizando os outros, será vendido e repartido ao apurado, deferindo-se na venda. O condômino que possua benfeitorias úteis, não, ele não fala úteis ou necessárias. Em condições iguais entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas. É sim, é verdade. É a letra B. Exato, isso é verdade. 107, letra B. A respeito do exercício de superfície e seu reconhecimento, assinale a alternativa correta. O proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado? Não, não pode. Escritura pública. Com registro. Letra A. Não, a letra A está equivocada. A concessão da superfície sempre na modalidade gratuita, falso. O direito de superfície não se pode transferir a terceiros ou por morte aos seus herdeiros, falso. O superficial não responde pelos encargos, não, falso, responde. O direito de superfície não autoriza obras no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Isso é verdade, letra E. Fácil questão. Em se tratando de loteamento, ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato, somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote se for comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição, junto ao RI, se tiver havido pagamento de mais de... Essa aqui é complicada. Isso provavelmente está lá na Lei 6766, mas vamos dar uma olhada aqui. Isso é de 2014, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa lei. Vamos buscar aqui informações. Teve alteração nessa lei, né, Joaquim? Oi? Teve alteração nessa lei, não teve? 67032. Ô, Mário, deixa eu dar uma olhada aqui. Faz um bom tempo que eu não tenho revisto essa lei. Eu acho que teve alteração recente. Entre 99, 2017, sim. Ela foi a questão do loteamento do acesso controlado em 2017. É isso aí. Agora vamos ver se tem mais outra. Teve com relação à devolução, se houver. 2018 teve uma aqui também, ó. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo que deve conter. Aí nós temos umas regras aqui. Ok. Vai descansar que você está com essa... Espera aí. Oi? Estou procurando aqui o artigo. Só vou localizar aqui. Vamos ver se nós encontramos aqui. É artigo 35. Artigo 35. Vou compartilhar aqui com você. Isso é uma coisa, é um problema grave você ter uma disciplina de rever sempre essa lei. Essa lei eu já estudei ela várias vezes, assim, e estudo esquematizado, mas faz mais ou menos 1 ano e meio que eu não revejo. Não, eu estudei essa lei agora recentemente. Mas assim, faz bastante tempo que eu não me debruço sobre a lei, fico lendo e tal. Vamos lá no artigo 35. Essa lei é extremamente importante aqui para a gente, para os nossos concursos. 35. Se ocorrer o cancelamento, essa foi de 2018, né? Mas aqui está em 2014, está desatualizado. Mas se ocorrer o cancelamento do registro, é porque a resposta ela foi alterada em 2018. Mas foi bacana que nós vimos isso aqui, ó. Aqui era 1/3, né? O valor continua o mesmo. Não teve, Se ocorre o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de 1/3 do preço ajustado, o oficial do RI menciona esse fato e a quantia
paga no ato do cancelamento. E somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote mediante apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento. Antes ele falava o seguinte: se for comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado mediante depósito em dinheiro à sua disposição. Mas ele fala distrato pelas partes, comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente, facilitou a vida pelo loteador. Não, mas essas alterações é exatamente isso, porque na realidade o que acontece? Você paga e se tiver uma rescisão, ele pode te parcelar agora. Antigamente ele tinha que devolver a integralidade. Se eu não me engano, agora ele tem 1 ano para te pagar o que é devido. E te arrebenta. É a contar do prazo em que não sei o que, acaba com quem compra. Só para que absurdo, Mas está sendo bem depressa a nossa aula, né? A verdade é essa, né? Não, essa aí... eu não para ser sincero, me passou desapercebida essa alteração legislativa. Eu sei por que eu sei disso, porque eu quando a gente estava estudando, se eu não me engano, acho que foi para Santa Catarina, não sei, ou para Curitiba, eu vi isso, eu cheguei a fazer um quadrinho mais ou menos dessa regra que teve alteração e botei no nosso grupo. Eu fiz um quadrinho desse e botei no grupo relativo. E deu uma alteração legal, significativa na coisa para quem está pagando, comprando, o cara arrebentou com a pessoa. Só o melhor para quem está vendendo. Correto, mas o valor é 1/3 mesmo. Mas que bom que essa questão teve essa alteração justamente em 2014, mas ela teve essa alteração agora, 2018, né? Isso. Então, vamos terminar por hoje com o nosso encontro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você poderia assistir uma aula hoje à noite comigo, às 19 horas? Posso, 19 horas? Posso. Vamos então assistir uma aula? Vamos, fechando. Eu vou fazer uma aula hoje especial aqui. Nós temos ainda 2 encontros, porque dessa semana. Um encontro nós vamos fazer hoje e o outro encontro a gente combina hoje à noite o melhor dia para ser feito. Mas a gente conversa hoje à noite. Então hoje às 19 horas a gente encontra e hoje vamos falar sobre multipropriedade. Vai ser muito interessante. Mas cuida aí do teu negócio. Tá. Obrigado. Vou cuidar sim. Fechou. Qualquer coisa, se estiver doendo, alguma coisa e não puder ser hoje, não tem problema não. Não, tá tranquilo. Ontem mesmo foi que aconteceu uma